Bom, pessoal, a partir de agora a gente está gravando então essa aula, tá? Eu queria pedir só que vocês confirmassem o consentimento para a gente gravar essa aula, tudo bem? Só confirmar para mim no chat aí que está tudo ok. E eu queria pedir também o consentimento de vocês Tudo para a gente bem. divulgar essa aula depois, tá? Eu posso publicar essa aula depois? Por mim, sim. Acordo, Luiz. Não, tudo bem. Beleza. Laura, tá aí, Laura? Sim, tudo bem? Ah, beleza. Então tá bom. Pessoal, eu quero iniciar hoje assim como assim, não surgiu muitas dúvidas e a gente está um pouquinho atrasado com os conteúdos em si, eu queria dar uma aula expositiva, então, sobre estatística descritiva, né? Começar mesmo com o assunto, dar um start no assunto e para depois vocês poderem assistir os vídeos e continuar, tá? Então, eu vou falar algumas coisas, e aí, se vocês tiverem dúvida a qualquer momento, vocês podem me interromper, tá bom? Esse é um slide meu mais antigo, que é justamente sobre essa questão da análise exploratória de dados, que é o que a gente vai dar início agora, tá? Então, assim, cabe a gente pensar inicialmente o que exatamente é estatística, né? E a estatística é esse conjunto de técnicas, são as técnicas que permitem a gente sistematizar, organizar e descrever, né, dados. E além de conseguir fazer essas três coisas, o principal é analisar esses dados que a gente coletou, que a gente organizou, e interpretar esses dados, né? Então, isso permite a gente fazer diversos estudos, diversos experimentos, né, diversas coisas diferentes para poder, principalmente no campo científico, tá? Para poder chegar a conclusões, a resultados científicos aí, tá? A utilização dessas técnicas, destinada à análise de situações complexas ou não, tem aumentado e faz parte do nosso cotidiano, né? Vamos pegar um exemplo aí, as transmissões esportivas, né, por exemplo. Quando a gente está assistindo um jogo de futebol, sempre tem aquelas estatísticas, fala, o número de escanteios foi tanto, o número de faltas cometidas por esse time foi tanto, passe de bola certo, passe de bola errado, tudo isso, né? E aí, para que serve esse conjunto de dados? Serve para a gente tentar tirar conclusões sobre qual foi o melhor time em campo, né? Não necessariamente aquele time que ganhou, mas às vezes a gente consegue saber assim, ó, esse time jogou melhor do que o outro, porque ele fez mais passes certos, teve mais efetividade, mas o outro acabou dando mais sorte e ganhou, né? Mas a gente consegue tirar conclusões sobre o desempenho dos times de acordo com as estatísticas que a gente tem do campo. Isso está ficando cada vez mais comum, né? Então, assim, grosso modo, a gente pode dividir a estatística em três áreas, que é a estatística descritiva, a probabilidade e a inferência estatística, né? Estatística descritiva é a gente organizar os dados. A probabilidade entra aí com os fatores de incerteza dentro da estatística. E a inferência é a gente conseguir tirar conclusões a partir daquilo que a gente descreveu, tá? Bom, então, o que é estatística descritiva? Que é isso que a gente vai ver. É o conjunto de técnicas destinadas a descrever e resumir os dados. Tá? A gente consegue, para a gente poder conseguir tirar conclusões boas a respeito daqueles dados. A probabilidade é a teoria matemática utilizada para estudar a incerteza, né? Como eu falei da incerteza. A gente viu um pouquinho de probabilidade já, né? E a inferência estatística é o estudo de técnicas que possibilita a extrapolação, né? Você consegue extrapolar para um grande conjunto de dados das informações e conclusões obtidas a partir de um subconjunto. Então, você coleta uma amostra, dentro daquele pequeno grupo, você consegue extrapolar para um grupo maior. Tá? População. Então, a gente começa a mexer já com as terminologias. Então, na estatística, a gente dá o nome de população a um grande conjunto de dados que contém a característica que a gente está interessado a estudar. Né? A amostra é um pequeno subconjunto
daquele grande conjunto da população. Então, um exemplo são as pesquisas que a gente faz em épocas de eleição. Não dá para a gente entrevistar o país inteiro para saber como é que vai ser como é que está sendo a intenção de votos das pessoas. Então, o que os institutos fazem? Eles ligam para as pessoas ou entrevistam as pessoas e, e fazem isso com um determinado grupo. Então, pega ali um grupo de 2.000, 3.000 pessoas, de forma que ele seja bastante heterogêneo, o mais parecido com a população possível, e daquela amostra, a partir daquela amostra, a gente tenta tirar conclusões sobre a população inteira, né? Não quer dizer que aquela amostra representa de fato a população inteira, mas é para a gente ter uma noção do que está acontecendo com a população inteira. Então, isso esse pequeno grupo aí, né? Como eu falei aí, é o nome que a gente dá o nome de amostra. Então, a seleção da amostra pode ser feita de várias maneiras diferentes. Aí, como eu falei, para poder escolher uma amostra boa, a seleção da amostra deve fornecer um subconjunto de valores que seja mais parecido com a população de origem, né? Então, por exemplo, você tem lá a proporção de homens e mulheres numa população. Digamos que a determinada população tem a proporção lá de 60% de mulheres, 40% de homens. Então, essa amostra vai ter que respeitar mais ou menos essa proporção, né? Para ser uma amostra confiável. A questão da renda, né? Você tem ali a população dividida em faixas de renda, ou faixas sociais. A sua amostra tem que estar dividida aproximadamente com relação àquela conjunto de amostra, aquelas faixas da população, né? Ou por região. Então, você vai fazer uma pesquisa presidencial, por exemplo, de intenção de voto presidencial, não adianta eu fazer a pesquisa só na cidade de São Paulo, porque eu vou estar vendo, se eu fizer só em São Paulo, eu vou saber qual a intenção dos votos das pessoas em São Paulo, né? Então, não adianta. Então, a amostra que eu vou coletar também, ela tem que ser compatível com a divisão dos estados do país. Então, eu pego ali uma proporção, na proporção parecida com a proporção populacional dos estados, né? E assim por diante, tá? Chegou mais alguém, né? Isso. Natália, seja bem-vinda. Tá? Então, a gente precisa ficar atento a esses fatos, tá? A amostra mais usada é a amostra casual simples, na qual a gente seleciona ao acaso, aí com ou sem reposição, os itens da população que vão fazer parte dessa amostra. Tá? Eventualmente, se a gente tiver informações adicionais a respeito da população, a gente vai usar a amostra estratificada, né? Na qual você vai estabelecer critérios para a escolha desses indivíduos. Tá? Então, aí você estabelece critérios de acordo com a intenção da sua pesquisa. É claro que tudo isso tem que estar registrado no momento que a gente for fazer a pesquisa. Tá? Então, por exemplo, o exemplo que eu dei, se tem uma cidade que tem um número significativamente maior de mulheres do que de homens, podemos selecionar a amostra seguindo essa mesma proporção, né, se for algo significativo. Tá, então, dado um conjunto de dados aí, como tratar os valores numéricos ou não, a fim de extrair informações a respeito dessas características de interesse. Né? Então, a coisa é o seguinte, você põe lá, pede às pessoas para responder uma pesquisa. Aí, depois que elas responderam, você tem que saber como lidar com aquele caminhão de números que você vai ter. Vai ter número, vai ter resposta de sim ou não, vai ter várias coisas. A gente tem que conseguir pegar esses dados e tirar conclusões a respeito deles. Tá? Então, o que a gente costuma ter, inicialmente, é o que a gente chama de tabela de dados brutos. O que é a tabela de dados brutos? É o caminhão de números para a gente entender o que está acontecendo. Tá? É o conjunto das informações disponíveis após a tabulação do questionário, né? Ou a pesquisa de campo. Então, o pessoal acabou de responder, você vai ter os dados brutos lá. Então, por exemplo, tem essa tabela aqui só entrou um pedacinho da tabela, eu vou abrir ela
à parte. Por exemplo, essa tabelinha aqui, tá? É uma confusão danada, tá vendo? Você tem aqui todas as respostas das pessoas a determinadas perguntas. Então, isso aqui é uma pesquisa que foi feita em 2 turmas, tá? de uma determinada série, e foram feitas todas essas perguntas, né? Qual era a turma? Então, aqui está organizado por turma, a turma A, depois vem a turma B. Aqui uma numeração, uma identificação, para a gente saber a quantidade de pessoas, sexo masculino e feminino, idade, altura, peso, filhos, aqui não é filhos dos alunos não, tá? A idade aqui 17, 18, não é filhos deles não. É a quantidade de filhos na família, então é contando ele mais os irmãos, né? Então, por exemplo, aqui é uma família de 2 filhos, aqui é filho único, e assim por diante, né? Família com 3 filhos, por exemplo, e assim por diante. Se fuma ou não, qual é a tolerância que essa pessoa tem ao cigarro, então a tolerância pode ser pequena, média ou irrelevante, tá? Exercício físico, cinema, tá, algumas coisas. Eu vou falar todos bonitinho agora. Mas observa que eu tenho aqui um monte de dados soltos, e quando eu olho para esses dados, eu não consigo tirar muitas conclusões a respeito deles, né? Porque está tudo muito desorganizado, tudo muito bagunçado. Então, o que a gente gostaria de fazer? Deixar isso aqui organizado para a gente entender o que está acontecendo. Tá? Então, é isso que a gente vai... vou mostrar algumas técnicas para a gente fazer isso. Tá? Então, aqui ó, tem alguns itens lá que não está muito claro. Por exemplo, ó, tolerância. Tolerância tem 3 fatores aqui. Ó. Tolerância ao cigarro. Indiferente, incomoda pouco, incomoda muito. Então, tem 3 níveis aqui, né? Fuma só sim ou não. Não é isso? Exercício. Horas de atividade física por semana. Cine. Número de vezes que vai ao cinema por semana. Opcine. É opção sobre o cinema. Aí eu coloquei, ó, tem dois itens só, regular e bom, ou muito bom. TV, horas gastas assistindo TV por semana. Né? OpTV, que é a opinião que a pessoa tem sobre a TV. Então, ruim, média, boa, não sabe. Quando a gente vê essas perguntas, a gente parece perceber que as pessoas... É uma pesquisa sobre a questão aí do cinema e televisão, né? Então, vai tentar fazer uma comparação aí entre se as pessoas estão assistindo mais cinema, mais televisão, qual a opinião delas sobre cada uma, e como que isso afeta os exercícios físicos, né? E de quebra tem uma pergunta aqui sobre cigarro. Parece que é isso, né? Tá bom. Variável. O que é a variável? É cada uma das características dos dados coletados. Tá? Então, cada uma dessas aqui é uma variável. Então, a turma é uma variável, sexo é uma variável, filhos é uma variável, tudo é uma variável, tá? E aí ela assume valores variáveis, né? Para cada aluno. Cada aluno vai ter um valor diferente. Então, as variáveis numéricas são chamadas de quantitativas, enquanto que as demais, né, as que não são numéricas, são chamadas de qualitativas. Tá? Então, aqui está claro, né? Por exemplo, idade é quantitativa, altura, peso é quantitativo, número de filhos quantitativo. Fuma, sim ou não? Qualitativo. Tá? Tolerância ao cigarro, indiferente, pouco, muito. Qualitativo. Tá bom? Então, sempre que for numérico, é quantitativo. As qualitativas a gente pode dividir em dois tipos. Qualitativa ordinal e a qualitativa nominal. Ordinal é quando você tem alguma intuição de ordem atrelada àquela variável. Então, exemplos, né? Tamanho, pequeno, médio, grande. Classe social, baixa, média, alta. Tá? E nominal é quando não existe essa noção de ordem. Então, sexo masculino e feminino, né? Não tem ordem, não tem um que é o primeiro, outro é o segundo. Fumante sim ou não, não tem um que é antes do outro.
tá? Então não tem intuição de ordem aí. Então aqui nas nossas variáveis a gente pode identificar algumas, né? Então fuma, sim ou não, é qualitativa e é nominal, porque não tem noção de ordem. Tolerância ao cigarro é qualitativa, mas no caso ela é ordinal, porque tem essa noção de ordem, né? Indiferente, incomoda pouco, incomoda muito. Então se tem aí, ó, nada, pouco, muito. Beleza? Tem essa questão tem essa noção de ordem aí. Opinião sobre o cinema, regular e bom, muito bom. Então é qualitativa, ordinal, tá? Então dá para a gente classificar assim. E as quantitativas, a gente também classifica de duas maneiras. Quantitativa discreta é quando essa variável assume apenas valores inteiros, tá? Então você tem valores inteiros, discreta. São valores obtidos através da contagem, por exemplo, né? Então quando a gente fala de número de filhos, idade, a gente está falando de variável quantitativa discreta, que são valores inteiros, são números inteiros. E tem a quantitativa contínua, que é quando assume valores em um intervalo dos números reais. Tá? Geralmente ela é obtida por medida, mensuração. Exemplo, peso, altura, tempo. Então aqui está bem claro, na nossa tabelinha, o que é quantitativa discreta e contínua, né? Então, ó, idade é discreta, que a gente conta a idade de ano em ano. A gente poderia tratar como contínua se eu quisesse contar a idade com ano e mês e dia, né? Assim, bem... dá para tratar como contínua, mas em geral a gente trata como discreta, tá? É mesmo se a gente contar em dias de vida, né? Dias de vida é um número discreto. Quantos dias você já viveu é um número discreto, né? Mas altura e peso, não. Pode medir ali na fita e pode dar qualquer valor ali, dentro de um determinado intervalo. Sei lá, as pessoas aí podem ter de 1,40 m a 2 metros, o que seja, né? Mas tem um intervalo ali, uma faixa dentro dos números reais, em que os valores vão estar em qualquer ponto dentro daquela faixa, dentro daquela linha, né? Então, são variáveis quantitativas contínuas. A contínua é justamente a gente pensar nessa noção da linha. Você tem uma linha reta, uma linha contínua, e você pode pegar qualquer ponto em cima daquela linha contínua. Tá? Então, essa que é a intuição, aí, a noção que a gente tem. Beleza? Horas de exercício físico por semana. Aqui, se a gente estiver pedindo só o número de horas cravadinho ali, a gente vai tratar como discreta, né? Se a gente quisesse tratar como horas, minutos, segundos, a gente poderia pensar em algo contínuo, tá? Mas se eu estou pensando só em horas, eu posso trabalhar como discreta. Então, existe também essa questão de optar, né? Em determinadas situações você pode tratar a mesma variável como contínua ou como discreta. O que importa é o tratamento que a gente está dando, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Por enquanto, tá tudo bem. Então, vamos seguir, então. Bom, então, para a gente conseguir organizar esse grande volume de dados, a gente tem algumas ferramentas. A primeira ferramenta é a gente construir uma tabela de frequência, tá? E essa tabela de frequência contém os valores de uma determinada variável e quantas vezes aquele valor apareceu, tá? As contagens são denominadas frequências absolutas, ou simplesmente frequência, tá? Então, o que seria isso? Eu não vou fazer nenhum exemplo aqui, não, mas aí eu recomendo vocês pegar essa tabela, né, essa tabela que eu mandei, que eu vou mandar para vocês, né, aquela tabelinha lá, e calcular aí a frequência das variáveis discretas, tá? Então, por exemplo, o que seria a frequência aqui? Tem uma coisa que está fácil de medir aqui, só no olho, está fácil de medir. Então, por exemplo, a gente constrói uma tabelinha lá, A e B, turma, A e B. Põe assim, turma A,
Quantas vezes apareceu turma A? Aí você vai saber quantos alunos tem na turma A. Aqui, ó. Como ele está em ordem alfabética, tá fácil, né? Vai lá, ó. 26. São 26 alunos na turma A. Quantos alunos tem na turma B? Aí é o restante aqui, né? Seria 50 menos 26. Então tem 24 alunos na turma B. O que eu iria fazer? Eu iria construir uma tabelinha de frequência mesmo, que fala assim, turma, tá? Turma, e aqui quantidade. Vou botar só um quê de quantidade, tá? Só para a gente entender o que a gente está fazendo. Turma e quantidade. Aí você tem, quais são as opções? Turma A e B. E aí você põe a quantidade. No nosso caso aqui foram 26 alunos da turma A, 24 alunos da turma B. Pronto, acabou. Essa é a tabela de frequência, tá? É isso. Tá bom? Olha para você ver como que os dados compactos ajudam a gente a entender melhor como que está a distribuição dessas turmas. Você vê que está praticamente igual o número de alunos aí por turma. Diferença aí de 2, que é pequena. Né? A gente consegue já começar a tirar conclusões. Né? Se tivesse um valor discrepante, a gente ia falar, opa, peraí, essas turmas aí estão mal distribuídas. Alguma coisa parecida com isso. Né? Então é isso, é a tabela de frequência. Esse númerozinho que aparece aqui é o que a gente chama de frequência absoluta. Tá? Aí, tem outro número, que é a frequência relativa. Tá? Aqui a questão de notação, pessoal, cada livro vai por uma notação diferente, tá? Então, não precisa ficar muito preso à notação, não. Mas a frequência relativa é assim. Se você denotar por NI a frequência do valor I, e N a frequência total, ou a soma das frequências, a frequência relativa é obtida dividindo o valor pela frequência total. Tá? Vamos voltar lá na nossa tabela do... Aqui, ó. Então, isso aqui seria meu I, tá? 1 e 2. Aqui eu seria NI. Aqui seria N1 e aqui seria N2, tá? Eu não vou deixar isso só para não fazer confusão. E aí eu ia pegar uma outra parte aqui da tabela para colocar as frequências relativas. O que vai ser a frequência relativa? Vai ser esse valor dividido pela soma. Então, o total das frequências é 50, certo? A frequência relativa vai ser 26 sobre 50. Tá? E aqui a frequência relativa da turma B vai ser 24 sobre 50. Beleza? Posso escrever desse jeito e posso escrever também em porcentagem. A ideia aqui, né, a intenção aqui é dar para a gente uma ideia de proporção. Né? Proporção. Que eu posso entender essa proporção de duas maneiras, como uma probabilidade, depois a gente vai ver como interpretar desse jeito, ou como uma porcentagem, que também é probabilidade, né? Então eu poderia trocar isso aqui pela porcentagem que representa aqui. Então 26 em 50 é a mesma coisa que 52%. Tá? E 24 aqui em 50 é a mesma coisa que 48%. Tá? Ou, se você quiser, 0,48, 0,52. Beleza? Mas é isso que é a frequência relativa. É uma proporção. Qual que é a proporção que cada valor dessa variável turma está ocupando no quadro geral. Tá bom? Então é bem simples. No caso da variável sexo, feminino e masculino, então eu tenho 37 meninas, 13 meninos. Olha, deu uma diferença grande agora, né? Total é 50. Isso aqui é a frequência absoluta. Ok? A frequência relativa é quando eu faço a divisão. 37 em 50 vai dar 0,74 aqui e 0,26 aqui, ou seja, 74% da turma, 3/4 da turma é de meninas e 1/4 da turma é de meninos. Beleza? Observação aqui é que
a frequência relativa é sempre um número entre 0 e 1, exatamente como a probabilidade. Então, por isso a gente pode meio que interpretar como probabilidade. Beleza? Nos casos em que a variável tivesse uma ideia de ordenação natural, né, você tem ali, a sua variável já tem essa ideia de ordenação. Então, convém a gente fazer, às vezes, a frequência acumulada. Tá? Ela é obtida pela soma das frequências de todos os valores da variável, menores ou iguais ao valor considerado. Tá? A sua utilidade principal é ajudar a estabelecer pontos de corte para determinada frequência nos valores da variável. Por exemplo, vamos ver a tabela seguinte. Ó. A tabela seguinte, 90% dos alunos têm idade até 21 anos. Então, tem aluno ali com mais de 21 anos, significa que 10% tem mais de 21 anos, né? Então, olha lá, ó, como é que está a tabela. Aqui é a frequência absoluta, frequência relativa, então aqui eu tenho as porcentagens de cada quantidade, então, ó, tem 9 alunos com 17 anos, 4 alunos com 20 anos, tá vendo? Então, ó, 2 com 23, 2 com 25 e 1 com 24. Essa turma aí é muito repetente, né? E aqui, ó, aqui tem as porcentagens. E aí eu posso fazer essa margem. Então, por exemplo, se eu venho aqui no 90%, eu sei que 90% dos alunos, aqui eu estou acumulando, ó, tá vendo? Estou pegando 18, soma com 44 dá 62, mais 14, 76. Então aqui eu estou fazendo a acumulação. Quando chega aqui no 90, eu sei que esses 90 aqui, 90% da turma está 21 anos para baixo. Beleza? Ou se eu quiser fazer um corte mais para cá, eu falo, ó, 84% dos alunos tem 20 anos para baixo. Ok? Então, eu sei que a variável em si, os valores que a variável pode assumir, como é uma variável quantitativa, discreta, ela tem já essa noção de ordem. E aí a gente descreve dessa maneira. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Posso seguir? Pode seguir, professor. Pode, né? Beleza. Professor, essa matéria em si, ela é uma matéria que é passada no ensino médio? Porque eu tenho uma vaga lembrança dessas coisas. Ela é do ensino médio. Geralmente a gente vê no terceiro ano, eu acho. Ah, então é isso. Algumas escolas vêm no primeiro, né? Eu lembro dessas coisas. Uhum. É do ensino médio. Eu não aprendi no ensino médio, não. Eu não tive na época, não. Aí depende muito, assim, às vezes a escola não consegue chegar nesse assunto, não. Mas mudou muito também por causa acho que é a BNCC. Aí é um pouco mais rígido isso daí, e tem que ter estatística. É um negócio muito importante, né? A gente mexe com estatística o tempo inteiro, vê coisas de estatística o tempo inteiro. É verdade. Se você não tiver nenhuma noção quando você sai do ensino médio, é muito ruim. Tem que ter pelo menos uma ideia do que se trata, né? É bem que eu falei assim, gente, eu já ouvi esses termos antes. Assim, tá muito tranquilo. Onde é que eu já ouvi isso? É a familiaridade aí, né, com o negócio. Mas é isso. Vamos ver aqui, que eu acho que nosso tempo já está... Ah, não, tem um tempinho ainda. Tem mais uns 10 minutinhos, acho que dá para a gente terminar. Bom, uma coisa que é interessante é a gente construir faixas de valores quando a gente tiver variáveis que são contínuas. Porque se é contínua, é muito difícil bater dois valores igualzinhos. Então, quando você pega lá a altura, você vai ter uma pessoa lá com 1,60 m, outro 1,63 m, outro 1,65 m, 1,64 m, 1,71 m, 1,72 m. Quando você for agrupar, você não vai ter agrupamento nenhum, porque vai estar tudo estratificado, vai estar muito estratificado, né? Então, vai ser difícil você ter um agrupamento
Então, o que a gente faz? A gente força um agrupamento criando faixas de valores. Então, em vez de pegar os alunos pelo valor exato da altura, eu vou pegar faixas, vou falar assim, ó, de 1,5 m a 1,60 m, eu tenho tantos alunos, né? É o jeito mais fácil da gente tratar as variáveis contínuas, tá bom? Então é isso. Então, quando eu estou trabalhando aí com a variável peso, também é uma variável quantitativa contínua, portanto, os valores podem ser qualquer número real dentro de um intervalo. Então, a gente define faixas de valores. Então, para a variável peso, ó, vamos usar faixas de amplitude 10. Então, você define a amplitude e trabalha com essas faixas, iniciando em 40 kg e terminando em 100 kg. Tá? Olha como é que ficou. Essa aqui é a tabelinha do peso. Tá? Depois, um exercício bom para vocês aí é construir uma tabelinha dessa, com aquele mesmos dados brutos, construir uma tabelinha dessa para a altura. Tá? Então, ó, peso, entre 40 e 50 quilos. Essa barrinha aqui significa que eu estou incluindo 40, se tiver alguém com exatamente 40 quilos. Tá? E excluindo 50. Deixo 50 para outra faixa. Né? Professor, oi? uma dúvida. Você está fazendo isso com peso, mas, por Isso. exemplo, eu posso fazer isso com idade também? Se eu quiser trabalhar com uma faixa de idades para ficar, tipo, para reduzir isso? Para, tipo, Pode. por exemplo, a minha tabela, para não ficar uma coisa muito... Se for uma pesquisa muito grande, com uma vasta população. Aí eu posso fazer isso com idade também, né? Pode. Aí é o caso de uma variável que é discreta, mas você trata ela como contínua. Né? Trabalha com faixas, justamente, por exemplo, você tem a população geral, você vai ter gente de todas as idades, né? Sei lá, de 0 a 100 anos. Aí é complicado, né? Aí você divide em faixas. Exatamente. Beleza, obrigada. É isso aí. Mas é mais usado para variáveis contínuas. Então, variável contínua, meio que você não tem muita opção. Você fala assim, vou pegar faixas, porque eu não tenho opção. Né? Quando é discreta, você tem essa opção. No nosso caso aqui, a idade, a gente não precisou trabalhar com faixas, porque o intervalo das idades é pequeno, né? Vai ali dos 15 aos 25. Então, dá para pegar cada idade ali, né? Bom, então fica assim a tabela. Tá vendo? Essa aqui é a frequência absoluta, aí a frequência dentro da faixa, né? Frequência relativa e a frequência acumulada. Tá vendo? Aí exercício fazer com a altura, tá? Aí aqui só explicando que esse símbolozinho aqui funciona como menor ou igual, tá? Então, onde eu ponho a barrinha aqui, significa que eu estou incluindo esse e excluindo o outro, tá bom? Aqui no último, por exemplo, eu poderia ter colocado a barrinha dos dois lados, caso tivesse alguém com 100 quilos, né? No nosso caso, aqui não tem ninguém com 100 quilos, então não precisa se preocupar de colocar uma barrinha do lado de cá, né? Beleza. Bom, aí eu quero pegar esses valores, colocar eles em gráficos, para poder enxergar melhor o que está acontecendo. Então, muitas vezes, um desenho vai falar muito mais para a gente do que uma tabela. Né? Então, a ideia é a gente conseguir transformar tudo isso aí, esses dados que a gente compilou com as frequências, em pequenas tabelas. Tá? E aí tem vários tipos de tabelas, vários tipos de gráficos que a gente pode trabalhar. Vou falar de alguns aqui. Tá? 3 tipos: o de disco, o pizza, o de barras e o histograma. Vale observar que o uso de ferramentas gráficas pode ser diverso, de modo que depende apenas aí da criatividade. Né? Então, você pode inventar um sistema gráfico aí, de qualquer maneira que você quiser. Né? Enfim. Pode fazer bolinha, qualquer jeito. Né? Mas os mais comuns, né? Não é que é os mais comuns, mas é os que a gente vai usar com mais frequência, talvez, são esses. Então, o diagrama de disco,
ele se adapta melhor, não quer dizer que é regra, tá? Mas ele se adapta melhor a variáveis qualitativas nominais, tá? Quando você não tem necessariamente uma ordem aqui uma ordem nos parâmetros. Nesse caso até tem, né? Que é o caso da variável tolerância, diferente, incomoda pouco, incomoda muito. Mas são 3 valores só, então você pode colocar assim uma distribuição circular que não tem muito problema. Mas, em geral, a gente usa para quando não tem noção de ordem. Tá? Nominal quando não tem noção de ordem. Pode também, nesse caso aqui são 3 só, não fica muito atrapalhado o gráfico de pizza. Né? Então, você vai lá, calcula as frequências relativas, né? Monta a tabela com as frequências relativas bonitinho, e depois joga num gráfico de pizza assim bonitinho. Tá bom? Aí tem vários aplicativos, vários programas que vão fazer esse gráfico aí bem tranquilo, né? O Excel mesmo, você joga lá os valores, monta a tabelinha lá, pede para gerar o gráfico, ele já gera o gráfico. Beleza? Tá. O gráfico de barras, ele adapta bem para 2 tipos de variáveis. Né? Esse gráfico de barras, ele é simplesmente um plano cartesiano. Tá? Você fez o plano cartesiano, só que em vez de você marcar só a bolinha lá no ponto, você põe uma barra. E visualmente você consegue ver, essa barra aqui é maior que essa barra é menor que essa, e fica mais fácil de enxergar essas coisas. Né? E ela vai se adaptar melhor a variáveis discretas, tá? Então tá aqui, ó, da idade, ó, 17, 18, 19, 20, 21, e qualitativas ordinais. Então, se eu tenho uma qualitativa ordinal que tem muitos valores, né? Então, se eu pego lá, por exemplo, qual a sua opinião sobre o cinema? E aí eu coloco 5, 6 valores, por exemplo, eu coloco lá indiferente, muito ruim, ruim, regular, bom, muito bom, ótimo, excelente, maravilhoso, estupendo. Eu vou aumentando ali a faixa bastante, né? Aí é melhor colocar assim, de uma forma visual, que eu tenha uma linha contínua. Né? Aí eu coloco na ordem, coloco lá, ó, muito ruim, ruim, regular, estupendo, vou aumentando gradativamente. Então, para dar essa intuição de aumentar no sentido crescente aqui, o que a gente faz é isso, né? A gente coloca num gráfico de barras. Ele vai se adaptar melhor a essas 2 situações, discretas, né? Ou qualitativas ordinais. Tá bom? E o outro tipo de gráfico é o histograma. O histograma ele não é muito comum, mas ele vai ser útil para a gente entender depois a relação com a probabilidade. Tá? O histograma ele é construído da seguinte forma: você desenha retângulos, tá? E a base desses retângulos nas faixas de valores. Então, você está trabalhando com aquelas faixas ali. Geralmente, a gente usa para variável quantitativa contínua. Então, você pega uma faixa de valor, em cima daquela faixa de valores, você constrói um retângulo. Tá? De forma que a área desse retângulo é igual à frequência relativa daquela faixa. Tá? E eu acho que alguém ficou com o microfone ligado aí. Dá uma olhadinha, pessoal, por favor. A altura de cada retângulo a gente vai denominar de densidade de frequência, ou densidade, simplesmente. Vai ser a altura. E é determinada pelo quociente da área, você pega a área, e divide pela amplitude da faixa. Tá? Vamos ver como é que fica isso daqui. Eu acho que eu não tenho gráfico. Acho que eu não tenho o gráfico do histograma. Eu ia falar agora, professor, você tem um exemplo dele? Porque eu acho que eu nunca vi esse gráfico. Mas eu pesquiso aqui, fazer alguma coisa, não tem problema não. Eu não tenho o gráfico aqui nesse slide, viu? Será que dá tempo da gente fazer alguma coisa? Deixa eu ver se dá tempo da gente fazer.
Quer ver? Deixa eu pegar essa variável aqui, ó. Essa tabelinha aqui, ó. Vou fazer uma tabela grandinha, hein? Mas tudo bem. Vamos fazer com essa tabelinha aí, tá? Como que eu vou fazer? Olha só. Como que fica o histograma? Só para a gente ter uma ideia, tá? Talvez eu não faça ele inteiro, não. É só para a gente ter uma ideia. Como que a gente trabalha com o histograma? A gente faz o seguinte. Você traça uma... Peraí. Aqui. Faz a linha vertical, tá? Faz a linha horizontal. Beleza? E divide as faixas. Então, aqui vou dividir no olho, tá? Começo com 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Tá? 50, 60, 70, 80, 90. Beleza? E aí vou fazer retângulos de forma que a área desse retângulo aqui, a área dele, seja igual à frequência relativa. Então, isso tem que ser igual a 0, ficou pequenininho aqui, né? 0,16. Tem que ser a área, tá? E aí a altura aqui, que é o que a gente chama de densidade, esse aqui é o eixo da densidade. Como que ele vai ser? Essa altura vai ser a área dividido pelo intervalo aqui da faixa, tá? Para dar a área do retângulo mesmo, para ser base vezes a altura. Então aqui, para ser base vezes a altura aqui, a área, o quanto que tem que ser a altura? Vai ser a área dividido por 10. Né? A área é 0,16. 0,16 por 10 vai ser 0,016. Tá bom? Essa é a altura. Aqui, ó, de 50 a 60 é 0,44. Tá? Então, deixa eu calcular aqui mais ou menos 16. 16 mais 16, 32. Então, vou dobrar aqui. Mais 16, 48, né? Então, vai estar um pouquinho abaixo aqui do 0,48. Vai estar o 0,044, tá? Vai ser assim, né? Deixa eu ver se minha mão está reta, mais ou menos, né? E aí vai ser esse retângulo aqui, ó. Tá bom? Eu sempre esqueço que esse slide não tem esse gráfico. Então, aqui, ó, 0,44, tá? Então, essa é a área, tá? Essa é a área. E a frequência, ó, a densidade aqui é 0,044. Quando eu multiplico isso vezes 10, que é a largura desse retângulo aqui é 10, né? Vai dar exatamente o 0,44. Beleza? Eu não vou fazer o restante não, mas eu posso continuar fazendo o desenho aqui. O que importa, principalmente no final, é que a área total desses retângulos, quando eu terminar e fizer todos os retângulos, a área total desses retângulos vai ser exatamente o quê? Vai ser 1. Vai ser igual a 1. Porque a soma das frequências relativas é quanto? É 1. Tá vendo? O final da frequência acumulada aqui é 1. Beleza, pessoal? Então, essa é a ideia, tá? Eu tinha mais algumas coisinhas para falar aqui ainda, para a gente desenhar um gráfico chamado boxplot. Obrigada, viu, professor, por ter explicado. Ah, sim, não. Que isso, disponha, né? Mas aí eu deixo para a próxima aula, a gente faz isso daqui. Aí eu vou falar sobre a mediana e vou falar sobre o primeiro e terceiro quartis aí. Tá bom? Pessoal, nosso tempo está bem apertado, então acho que a gente já vai encerrando por aqui. Bom, professor, só uma dúvida. Te perguntar. O trabalho que você quer é sobre essa parte, né? Sobre essa parte de estatística.
Aí, tipo assim, você quer que engloba isso tudo que você falou nessa apresentação, mais ou menos, né? Uhum. Então, perfeito. Aí, o que eu vou te pedir é o seguinte, será que tinha como você disponibilizar essa apresentação pra gente? Ah, sim. Eu já estou separando aqui para vocês já. Ah, então beleza. Eu coloquei Obrigada. até no Classroom já. Tá bom? E outra coisa, professor, tipo assim, pensando já no trabalho, eu e a Nath, a gente estava conversando sobre isso. Você acha que, tipo assim, tem uma média de perguntas que dá para levantar uma quantidade boa de dados? O que eu tinha sugerido para a Natália é que fossem, tipo assim, 10, 12 perguntas. Porque depois de um tempo fica chato também ficar respondendo aqueles questionários, tipo, interminável. Exatamente. E tipo, você acha que isso é um parâmetro, assim, bom? Você tem que levar em conta, principalmente, o que vocês estão tentando detectar. Tá? Uhum. E quais fatores podem interferir naquele fato. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo daquela pesquisa lá que a gente estava analisando, né? Está pesquisando sobre cinema e televisão, mas quer relacionar isso com atividade física. Aí fez perguntas sobre atividade física. Qual outro fator que pode interferir em atividade física? A pessoa fuma ou não? Será que é um fator relevante? Então, eles colocaram isso na pesquisa para ver se essa relação aí, se o cigarro tinha alguma relação com a quantidade de atividade física e alguma relação com a pessoa estar assistindo mais televisão ou cinema. Sim, a gente estava pensando nisso também, tipo assim, colocar perguntas que dê para aferir alguma coisa, tipo assim, esse dado aqui foi afetado mediante isso, tipo assim, igual nessa pesquisa aí do exemplo, as pessoas que mais assistem televisão, tipo, tem um grande número de pessoas que assistem televisão e um baixo número de pessoas que praticam atividade física, por exemplo, e aí dá para você relacionar, eu entendi. Sim. Não, beleza. Né? Então, tenta direcionar as perguntas para aquilo que vocês estão tentando descobrir. Estou tentando descobrir alguma relação entre essas duas variáveis aqui. Então, eu vou perguntar diretamente sobre elas e vou perguntar sobre coisas que estão ali ao entorno dessas variáveis, coisas que podem interferir ali. Né? Não, beleza. Uhum. Quando vocês estiverem pensando no questionário, quando vocês montarem, vocês podem até me mandar para eu só para dar uma analisada, né? Para ver se faz sentido, se o que vocês estão pensando está certinho ou não, tá bom? Beleza, antes da gente disponibilizar ele, tipo, divulgar e tal, a gente te manda para você ver. Tá bom. Beleza. Professor, e questão assim, tipo assim, frequência eu acho que a gente ainda vai utilizar, mas se a gente não utilizar, por exemplo, mediana, é um problema ou não? Não é um problema não. Mas é interessante vocês calcularem tudo que puder, vocês tentarem inferir alguma coisa a partir daquilo, né? Entendi, mas se não tiver utilidade dentro daquilo que a gente está propondo, não precisa necessariamente. Aí vocês podem tirar da apresentação, por exemplo. Beleza. É legal calcular, porque às vezes vocês conseguem concluir alguma coisa ali, né? Mas não é que eu vou obrigado a ter tudo, não. Né? Ok. Tá bom? Beleza. Pessoal, vou só perguntar de novo. Como eu acabei dando uma aula mesmo, eu queria ver com vocês se tem problema eu publicar esse vídeo, tornar ele público mesmo. Porque as nossas aulas, o que eu tenho feito é deixar disponível só para nós. Deixo como vídeo restrito lá. Só quem tem o link pode ter acesso à aula. Tem algum problema para vocês? Não. Por mim, não. Eu acho que esse é um assunto que até não tem muita coisa na internet, então é até interessante. Eu acho algumas coisas, mas nunca tão completo, assim, não sei. Não vou querer dizer também que o que eu falei é muito completo, nem muito certo, mas... Não, mas é assim mesmo, a gente acha muita pouca coisa. É tipo, sei lá, alguma aula de circuitos que a gente tem. Quando a gente precisava estudar, nunca dava para estudar pela internet. Ou você aprende na sala de aula ou você não aprende. Tem umas coisas que tem que ser com o professor na sala de aula, né? Não tem jeito. Mas é isso aí. A gente se vê aí nos próximos vídeos, né? Você curte aí e se inscreva no canal. Pode deixar. Gente, eu vou lá então. Gente, boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.